O jejum sempre foi uma prática valorizada na vida espiritual. Desde os tempos do Antigo Testamento até os dias de hoje, ele é visto como um caminho de purificação e aproximação de Deus. Mas será que estamos jejuando da maneira certa? No livro do profeta Isaías, Deus denuncia um erro comum, um jejum que não transforma o coração e não se traduz em gestos concretos de justiça e amor ao próximo. O Senhor não se agrada de um sacrifício externo que não vem acompanhado de misericórdia. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos? Isaías 58:6. Jesus, no Evangelho, também nos ensina que o jejum tem um tempo e um significado profundo. Ele deve ser vivido em sintonia com a presença do noivo, ou seja, com a realidade do reino de Deus. A Quaresma nos convida a jejuar, mas não apenas de alimentos. Será que estamos jejuando do orgulho, da injustiça, da indiferença? Nosso sacrifício é autêntico ou apenas um rito vazio? Vamos refletir juntos sobre o verdadeiro sentido do jejum e como ele pode transformar nossa vida. O jejum sempre foi uma prática importante no relacionamento entre o povo de Israel e Deus. No Antigo Testamento, ele era frequentemente associado ao arrependimento e à busca da misericórdia divina. No entanto, o profeta Isaías nos mostra que nem todo jejum agrada a Deus. O contexto da passagem de Isaías 58:1-9a é uma forte exortação contra a hipocrisia religiosa. O povo jejuava, oferecia sacrifícios e seguia ritos externos, mas ao mesmo tempo praticava injustiças, explorava os mais fracos e se envolvia em disputas e brigas. Deus, então, faz um questionamento duro. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? Isaías 58:3. A resposta divina é clara. Não basta cumprir preceitos religiosos sem uma verdadeira mudança de vida. O verdadeiro jejum não está apenas na privação de alimentos, mas na renúncia ao pecado e na prática da justiça e da caridade. O jejum que Deus deseja é libertar os oprimidos, partilhar o pão com os famintos, acolher os necessitados e revestir os nus. No Evangelho de Mateus, os discípulos de João Batista questionam Jesus sobre o motivo pelo qual seus seguidores não jejuavam como eles e os fariseus. Jesus responde com uma metáfora. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mateus 9:15. Com essa resposta, Cristo revela que o verdadeiro sentido do jejum não está apenas na privação, mas na relação com Deus. O jejum ganha sentido quando nos ajuda a reconhecer a presença do Senhor e a preparar nosso coração para Ele. O Salmo 50:51. Por sua vez, nos lembra que Deus não quer sacrifícios vazios, mas um coração arrependido e disposto a mudar. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50:19. A Quaresma nos convida a refletir sobre como temos praticado o jejum. Ele tem nos transformado de dentro para fora? Ou é apenas uma obrigação sem impacto real em nossa vida? Pergunta para reflexão. Meu jejum tem me aproximado de Deus e do próximo, ou é apenas um rito sem significado? O que preciso mudar na minha maneira de vivê-lo? O jejum é uma das práticas fundamentais da vida espiritual, especialmente no tempo da Quaresma. Mas qual é o verdadeiro sentido dessa prática? A liturgia de hoje nos ensina que o jejum não pode ser apenas um sacrifício externo, mas precisa levar à conversão do coração e à transformação da vida. O jejum que Deus rejeita. O profeta Isaías denuncia um problema que persiste até os dias de hoje. Pessoas que jejuam, mas continuam agindo com injustiça, egoísmo e indiferença. Deus nos alerta. Ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Isaías 58:4. Esse tipo de jejum não agrada a Deus. Não basta nos privarmos de alimentos ou fazer sacrifícios se isso não nos leva a crescer na caridade, na humildade e na justiça. Jesus reforça essa ideia quando critica os fariseus que jejuavam para
serem vistos pelos outros, mas não tinham um coração verdadeiramente voltado para Deus, conforme em Mateus 6, 16, 18. A espiritualidade autêntica não busca reconhecimento humano, mas uma transformação profunda da alma. O jejum que Deus acolhe. Se há um jejum que não agrada a Deus, qual é o jejum verdadeiro? O próprio Senhor responde: acaso o jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos? Isaías 58, 6. O jejum que agrada a Deus vai além da abstinência alimentar. Ele se manifesta em atitudes concretas de amor e justiça. Lutar contra a injustiça e a opressão. Partilhar o pão com os famintos. Acolher os necessitados e ajudar os que sofrem. Isso significa que, além de jejuar de comida, somos chamados a jejuar de atitudes e comportamentos que ferem a nossa relação com Deus e com o próximo. O jejum como caminho de encontro com Cristo. No Evangelho, Jesus ensina que o jejum tem seu tempo e seu propósito. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Mateus 9,15. Aqui, Cristo nos revela que o jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio para nos prepararmos para o encontro com Ele. Na Quaresma, jejuamos porque esperamos o Senhor, porque desejamos purificar nosso coração para celebrar a Páscoa com renovação espiritual. O Catecismo da Igreja Católica, 2043, nos ensina que o jejum fortalece o espírito, ajuda no combate ao pecado e nos prepara para a intimidade com Deus. Ao jejuar, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais da graça divina. Por isso, jejuar é um convite a viver com mais simplicidade e desapego, colocando Deus no centro da nossa vida e aprendendo a amar como Ele nos ama. Pergunta para reflexão: como posso tornar meu jejum mais significativo e agradável a Deus? Que atitudes concretas posso adotar para transformar meu coração durante a Quaresma? O verdadeiro jejum vai além da privação de alimentos. Ele é um caminho de transformação que nos ensina a renunciar ao egoísmo, cultivar a caridade e fortalecer nossa relação com Deus. Como podemos então viver essa prática de maneira concreta no nosso dia a dia? Jejuar não apenas de comida, mas de atitudes que nos afastam de Deus. Além da abstinência de carne e do jejum tradicional, podemos jejuar de hábitos e comportamentos que nos impedem de crescer espiritualmente. Jejum da impaciência. Esforçar-se para tratar os outros com mais paciência e compreensão. Jejum da crítica. Evitar julgamentos desnecessários e buscar olhar os outros com misericórdia. Jejum da distração. Reduzir o uso excessivo das redes sociais e reservar mais tempo para a oração. Jejum do egoísmo. Pensar menos em si mesmo e mais no próximo, praticando pequenos atos de generosidade. Transformar o jejum em caridade concreta. Isaías nos ensina que o jejum que agrada a Deus está ligado à justiça e ao amor ao próximo. Podemos colocar isso em prática através de gestos concretos. Partilhar alimentos, doar comida para famílias necessitadas ou para instituições de caridade. Visitar os doentes e idosos, oferecer tempo e atenção para quem precisa, ajudar financeiramente quem passa por dificuldades, transformar a economia do jejum em uma oferta para os mais pobres, ser um agente da paz, resolver conflitos, promover a reconciliação e espalhar boas palavras. Viver o jejum como um caminho de encontro com Deus. O jejum não deve ser apenas um esforço humano, mas uma oportunidade para nos aproximarmos do Senhor. Podemos torná-lo mais frutuoso ao combiná-lo com mais tempo de oração, aproveitar os momentos de fome ou renúncia para buscar a Deus em oração, meditação da palavra, ler a Bíblia diariamente, permitindo que Deus fale ao coração, silêncio interior, reduzir o barulho da rotina para ouvir a voz do Espírito Santo, confissão e reconciliação, buscar o sacramento da penitência para renovar a alma. Pergunta para reflexão: o meu jejum tem me ajudado a crescer na santidade e na caridade?
Como posso torná-lo mais autêntico e transformador? Vamos agora entrar em um momento de oração, permitindo que a palavra de Deus transforme nosso coração e nos guie no verdadeiro jejum que Ele deseja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, estou aqui diante de Ti. Conheces meu coração, minhas intenções e minhas fraquezas. Ensina-me a jejuar não apenas de alimentos, mas de tudo o que me afasta de Ti. Purifica minha alma e torna meu coração mais semelhante ao Teu. Que meu jejum seja agradável a Ti e que eu aprenda a amar mais, perdoar mais e servir mais. Amém. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Isaías 58, 6, 7. Agora, pergunte-se: meu jejum tem me transformado em uma pessoa mais justa e misericordiosa? Estou disposto a ir além do sacrifício externo e buscar uma conversão interior? Como posso viver a caridade de maneira mais concreta nesta quaresma? Fale com Deus sobre o que veio ao seu coração. Apresente suas intenções e peça forças para viver o jejum com autenticidade. Oremos. Senhor, o jejum que agrada a Ti não é apenas renúncia, mas transformação. Quero jejuar não apenas do alimento, mas do orgulho, da impaciência, da indiferença. Quero aprender a amar mais, a servir mais, a perdoar mais. Dá-me um coração arrependido e generoso, disposto a fazer Tua vontade. Que esta quaresma seja um tempo de verdadeira mudança em minha vida. Eu Te entrego meu jejum, minhas renúncias e meu desejo de me aproximar de Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo para memorização e repetição ao longo do dia. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50, 19. Sempre que sentir dificuldade ao longo do dia, repita esse versículo e peça a Deus que fortaleça sua caminhada quaresmal. Hoje, ofereça sua oração e sacrifícios por aqueles que passam fome, pelos que vivem em condições de pobreza e injustiça, e por aqueles que não conhecem o amor de Deus. Hoje refletimos sobre o verdadeiro sentido do jejum. A liturgia nos ensina que ele não pode ser apenas um sacrifício externo, mas precisa nos levar a uma transformação interior e a uma maior caridade com o próximo. Isaías nos lembrou que Deus deseja um jejum que liberta, que ajuda os pobres e que promove a justiça. Jesus nos ensinou que o jejum só tem valor quando está unido à presença do Senhor e à vivência do amor. O Salmo 50, 51 nos mostrou que Deus não quer sacrifícios vazios, mas um coração arrependido e sincero. A Quaresma nos convida a viver um jejum verdadeiro, que transforma nosso modo de agir e nos aproxima de Deus e dos irmãos. Resumo dos compromissos para hoje. Examinar o coração e corrigir intenções erradas no jejum. Jejuar não apenas de alimentos, mas de comportamentos e atitudes que nos afastam de Deus. Transformar o jejum em caridade, ajudando alguém que precisa. Buscar mais momentos de oração e aprofundamento na palavra. Memorizar e rezar ao longo do dia. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis. Um coração arrependido. Salmo 50, 19. O jejum não deve ser um peso ou um simples costume, mas um caminho para a conversão. Como você pode tornar seu jejum mais autêntico e agradável a Deus? Que esta quaresma seja um tempo de renovação verdadeira, onde possamos jejuar não apenas por fora, mas principalmente no coração. Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas a quaresma continua e ainda há muito para vivermos juntos nesse caminho de conversão.
O verdadeiro jejum vai além da privação de alimentos. Ele precisa tocar o nosso coração e transformar nossa relação com Deus e com o próximo. Agora eu quero saber de você. Como você tem vivido o jejum na Quaresma? Que tipo de renúncia tem sido mais desafiadora para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua experiência. Se essa reflexão fez sentido para você, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Compartilhe também com alguém que precisa desse chamado à conversão. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios desta série. Vamos seguir juntos, dia após dia, preparando nosso coração para a Páscoa. Nos vemos amanhã para mais um momento de meditação na palavra. Que Deus abençoe sua caminhada e fortaleça sua fé.